Uh. Yeah. Yeah. Saudação de paz, povo de Deus, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Teolosofando, transformando vidas através do conhecimento. Sou o pastor Éder Santos e estou muito feliz em tê-los mais uma vez conosco para um dos nossos encontros semanais. Na nossa primeira aula, fizemos uma breve introdução à teologia. Discutimos sobre o significado etimológico do termo, como também apresentamos aí alguns argumentos sobre a necessidade do estudo e do nosso fazer teológico. Na aula de hoje, entraremos propriamente na disciplina de teontologia, disciplina esta que se ocupa do estudo do ser de Deus. Tome aí contigo o seu material de estudo, o seu material de apoio, já deixa o seu joinha no nosso canal. Se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever, assim você vai receber as notificações do YouTube dos nossos próximos vídeos, aula, e vem com a gente no caminho do conhecimento. Eu gostaria, antes de iniciarmos nosso estudo, orar com vocês. Aí onde você estiver, seja na sua casa, no seu ambiente de estudo, na sua faculdade, não sei, onde você estiver, eu gostaria de estar orando com você. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar a Deus. Pai, nós te louvamos neste momento, queremos glorificar o teu nome, porque em todo tempo o Senhor é bom e eternas são as tuas misericórdias. Estamos, meu Pai, nesta segunda aula, onde estamos estudando a existência de Deus, a revelação de Deus ao homem. E gostaríamos que o Senhor iluminasse a nossa mente, desse-nos compreensão, para que possamos, ó Pai, continuar neste caminho do conhecimento, aprendendo mais de Ti, aprendendo sobre a revelação deste Deus bondoso e misericordioso. Em nome do Teu Filho Jesus, ilumine nossa mente, aqueça os nossos corações para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Nós gostaríamos, inicialmente, de estar apresentando os nossos objetivos. O tema da nossa aula é a revelação de Deus e gostaríamos de estar apresentando os nossos objetivos a fim de que a nossa compreensão seja mais didática, a nossa aula seja mais didática e siga uma metodologia. Primeiro, compreender a doutrina de Deus e a revelação de Deus e as suas implicações para o estudo teológico, como também entender como se deu a revelação de Deus ao homem. E terceiro objetivo é compreender a revelação máxima de Deus à humanidade. Então anote aí os nossos objetivos. Primeiro, compreender a doutrina da revelação de Deus. Posteriormente, entender como Deus se revelou ao homem. E, por fim, compreender a revelação máxima de Deus à humanidade. Deus deseja ser conhecido, foi o tema da nossa primeira aula. E estudamos também naquela ocasião que ele tomou a iniciativa de se revelar ao homem. E agora estaremos compreendendo que esta revelação se deu de forma progressiva na história humana. Strong vai dizer na sua teologia sistemática que é impossível conhecer Deus sem Deus. Ele é a fonte primária de todo conhecimento. Nós não conhecemos a Deus se não partimos deste princípio. Deus é a fonte primária de todo conhecimento. E eu preciso ser justo com vocês e dizer que a Bíblia, ela não se preocupa
em oferecer-nos qualquer prova racional da existência de Deus. Pelo contrário, ela começa já tomando a iniciativa de que a existência de Deus como uma questão fundamental e básica. Gênesis 1:1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, a Bíblia ela já parte do princípio que Deus existe. Então nós não temos nas Escrituras Sagradas uma preocupação de provar de forma racional a existência de Deus. Ela já parte do princípio que Deus existe antes de tudo e de todos. É como se a existência de Deus como Criador fosse tão óbvia que não precisasse de nenhum tipo de justificativa. O cristão aceita esta verdade pela fé. O cristão aceita esta verdade pela fé. Luiz Berkhoff vai dizer que o cristão aceita a verdade da existência de Deus pela fé. Contudo, esta fé não é cega, mas baseia-se em provas. As provas se acham primariamente nas Escrituras Sagradas como palavra de Deus inspirada e posteriormente na revelação de Deus na natureza. E é justamente isso que nós estamos estudando. Portanto, a nossa base é que Deus existe e a palavra de Deus não se preocupa em provar sua existência e aceitamos a existência de Deus pela fé, mas esta fé não é cega, pois Deus se revelou e esta revelação se encontra primariamente nas Escrituras, como também veremos posteriormente na natureza, na consciência e na história humana. A revelação de Deus. A palavra hebraica que traduz o termo revelação é galan, que tem um sentido de comunicar. Então, no hebraico, a palavra revelação tem um sentido de comunicação. Por sua vez, no grego, a palavra é apocalipse e expressa o sentido de tornar conhecido, descortinar. Logo, a revelação refere-se a pessoas, a objetos ou qualquer coisa que esteja oculta ao qual possa ser conhecida ou trazida à luz. Este é o significado da palavra revelação, tanto no hebraico quanto no grego. A revelação de Deus pode ser compreendida de forma primeiramente ativa, como também ativa. O que seria a revelação ativa de Deus? É a revelação direta de Deus ao homem, conforme nós encontramos em Êxodo, capítulo de número 3, versículo de 1 a 6, como vocês podem ir conferir posteriormente na sua Bíblia. Êxodo, capítulo 3, versículo de 1 a 6, fala de uma revelação ativa, quando Deus se revela de forma direta a Moisés. Mas também a revelação de Deus pode ser passiva, ou seja, transmitida, passada de geração após geração, conforme nós encontramos na referência de Deuteronômio, capítulo 4, versículo de número 10. Como Deus se revelou ao homem? Nós vamos falar, neste momento, sobre os tipos de revelação. Primeiramente, nós precisamos compreender a revelação geral de Deus. Tá? Deus se revelou ao homem e, primeiramente, precisamos compreender a revelação geral de Deus. O que seria isso? A revelação geral diz respeito à revelação que Deus faz de si mesmo à humanidade em toda a parte. Trata-se, portanto, da manifestação divina por intermédio da natureza, por intermédio da constituição mental do homem e através do progresso da história. Esta revelação está consolidada sobre 3 bases. Poderíamos também chamá-lo de 3 argumentos, 3 bases ou 3 argumentos da revelação
geral de Deus. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre a base cosmológica ou o argumento cosmológico. O que seria isso? É a revelação de Deus na criação. O salmista, lá no livro de Salmos, de número 19, verso 1, diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Na visão do salmista, tudo manifesta a glória de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Paulo vai entender isso e vai escrever aos Romanos, no capítulo 1, versículo 20, pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas. Podemos perceber, através da Escritura Sagrada, que tudo revela a glória de Deus, o poder de Deus. Então, a criação revela a Deus, revela a pessoa de Deus. Não estamos defendendo com isso a ideia panteísta sobre o assunto, que é a visão de que tudo é Deus, mas defendemos que a criação revela a existência de um ser infinito, metafísico e criador de todas as coisas. Eu gostaria de exemplificar isso da seguinte forma: pense na imensidão do nosso universo. Os cientistas apontam que o nosso universo tem mais de 66 bilhões de quilômetros quadrados. Então, é algo imensurável na compreensão humana. Pense também na complexidade de um DNA. Nós podemos ver Deus se revelando no macro, no universo, mas também Deus se revelando na complexidade de uma fita, de uma linha de DNA. Pense comigo na beleza do pôr do sol. Tenho certeza que você já contemplou no fim da tarde o pôr do sol, o aroma de uma flor, o nascimento de uma criança. Tudo isso revela a Deus, revela a pessoa do ser de Deus. Então, a primeira base é a base cosmológica. A criação revela a pessoa de Deus. A segunda base, ou o segundo argumento, é a base antropológica. O argumento antropológico. Deus também se revelou na razão humana, na consciência de cada indivíduo, como também Deus se revelou na constituição humana. Brunelli vai dizer que esta forma de revelação comprova a característica divina de que o homem guarda dentro de si a parte da criação, a imago Dei, a imagem de Deus. Nós encontramos isso em Gênesis capítulo 1, versículo de número 27, quando o texto diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Isso tem a ver com a fagulha divina na constituição humana. Gênesis capítulo 2, versículo de número 7, diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Deus se revelou ao homem e soprou a porção, a sua porção, nas narinas deste homem, e assim ele se fez homem vivente. Glória a Deus. Por isso, temos aí a base antropológica.
Eu gosto de um pensamento de Tomás de Aquino, quando ele dizia que o homem é um ser incuravelmente religioso. Ou seja, o homem procura o transcendente, mesmo que às vezes ele encontre de forma errônea, inadequada, mas o homem procura o transcendente, o homem procura o divino, o homem é constitucionalmente um ser religioso e deseja conhecer aquele que o criou. Temos também a base histórica, tá? Deus se revelou de forma progressiva na história humana. Chesley vai dizer que a história são a pegada de Deus nas areias do tempo. Anote aí e leia comigo também Daniel capítulo 4, versículo 19, que diz o seguinte: esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandamento dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer, e até ao mais baixo dos homens constitui sobre eles. Se você, neste momento, está olhando para a história humana e não ver que existe alguém que governa todas as coisas, o texto nos deixa indicativos e nos prova, melhor dizendo, que Deus governa a história humana. Nada pega o nosso Deus de surpresa. Então nós temos aí as três bases, tá? Os três argumentos: o argumento cosmológico, o argumento antropológico e o argumento histórico sobre a revelação de Deus. Mas Deus também se revelou de forma especial. O que seria isso? É através, ou a revelação, através da pessoa bendita de Jesus Cristo. É a revelação especial. É a coroa, né? A encarnação do Verbo é a revelação especial, é a coroa de toda a revelação. Acompanhe comigo aí a leitura de João, capítulo 1, versículo 1, depois o versículo 14 e posteriormente o versículo 18, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nós estamos falando de Jesus Cristo. João está apontando para o Senhor Jesus, que estava no princípio da criação com Deus, era Deus e estava com Deus. O versículo 14 diz o seguinte: e o Verbo se fez carne, se manifestou como homem e habitou entre nós, e viveu, ou vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, Deus se revelou através da pessoa bendita do seu Filho. E versículo 18 conclui dizendo que Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este fez conhecer. Ou seja, nós conhecemos a Deus através também da encarnação do seu Filho, da manifestação da glória de Deus através do seu Filho. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Ou seja, Jesus Cristo é a coroa de toda a revelação. Ele é a encarnação de Deus. Cristo é a revelação especial de Deus. Mas também temos uma segunda revelação, que é a Escritura Sagrada. Paulo vai escrever a Timóteo, na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir
e para instruir em justiça. Então nós temos a revelação de Deus especial através da pessoa bendita de Jesus Cristo, mas também temos a revelação de Deus através das Escrituras. O Logos divino, o Verbo divino, foi encarnado e revelou ao Pai. E a palavra escrita registrou esta revelação. Luiz Berkhoff diz que a revelação é um ato da graça pelo qual o homem se torna consciente da sua condição pecaminosa, mas também da livre e merecida e perdoadora complacência de Deus em Jesus Cristo. E eu gostaria de concluir com vocês esta aula usando uma frase de Agostinho de Hipona. Ele diz: ó Deus, tu nos fizestes para ti mesmo, e a nossa alma não achará repouso até que a ti volte. Deus se revelou na história, se revelou na criação, se revelou na constituição humana e na consciência humana, se revelou também na pessoa bendita de Jesus Cristo, e esta revelação ficou registrada nas Escrituras Sagradas. E Agostinho de Hipona, ele vai nos sugerir que existe um vazio na nossa alma e ela só encontrará repouso até que esta alma se volte a Deus. Portanto, Deus se revelou e o seu desejo é ser conhecido pela raça humana. Então, se você tem um vazio existencial, se você deseja conhecer este Deus, a oportunidade é agora. O seu desejo é um vazio que tem dentro de você, é encontrar este Deus que se revela. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e eu espero você para a nossa próxima aula. Quinta-feira que vem nós continuaremos esta exposição da revelação de Deus. Eu os aguardo. Fique com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.